A primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba negou um provimento de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba, objetivando reverter a determinação para que um candidato com deficiência fosse submetido a um novo teste de avaliação física adaptado, com critérios adequados à sua condição. O candidato, portador de escoliose congênita, participou do concurso público da Polícia Civil para o cargo de perito criminal. Durante o processo seletivo, ele foi submetido ao teste de avaliação física com os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos da ampla concorrência, o que resultou na sua reprovação. A decisão de primeiro grau determinou que o candidato realizasse novo teste físico, considerando sua limitação física e adotando parâmetros utilizados em outros concursos da carreira policial para pessoas com deficiência. Em sua contestação, o Estado da Paraíba argumentou que a decisão violava o princípio da vinculação ao edital e a isonomia entre os candidatos. O pedido era para que o agravo de instrumento fosse desprovido e fosse mantida a reprovação do candidato. O desembargador Leandro dos Santos, relator do processo, rejeitou os argumentos do Estado, destacando que o tratamento igualitário, sem considerar a adaptação razoável para candidatos com deficiência, pode ser inconstitucional. Em seu voto, o relator afirmou que proceder com o teste de avaliação física nos mesmos moldes aplicados aos candidatos sem qualquer limitação é, sem sombra de dúvidas, limitar o acesso dos candidatos com deficiência às demais fases do certame. Tal circunstância só pode ser executada quando a atribuição do cargo em si exija esforço físico, foi o que alegou o desembargador. Ele destacou que, enquanto cargos operacionais podem justificar maior rigor físico, funções burocráticas, como a de perito criminal, não demandam o mesmo desempenho físico. A decisão também foi embasada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6.476, que proíbe a aplicação de critérios genéricos em provas físicas para candidatos com deficiência sem justificativa funcional. Da decisão ainda cabe recurso. A escoliose congênita, da qual sofre o candidato, é uma deformidade estrutural relacionada a um problema congênito que afeta a formação da coluna. As vértebras podem ter sua formação incompleta ou até fusionadas entre elas. Na escoliose congênita, a deformidade já pode ser visível desde o nascimento da criança, pois existe uma malformação óssea congênita associada, mas em alguns casos podem não ser percebidas até a fase de crescimento. Na escoliose congênita existem alguns sinais típicos da doença, dessa malformação na coluna, geralmente a coluna bem torta, né? Para quem já viu um raio-x de escoliose congênita. Entre os sintomas podemos destacar ombros e quadris assimétricos e desnivelados, tamanho desigual dos membros inferiores, por exemplo, uma perna mais comprida que outra, cintura desviada para um dos lados do corpo, mamilos assimétricos, costelas e escápulas salientes apenas em um dos lados do tórax.